Quando você pensa no principal ativo do seu trabalho ou da sua empresa, o que vem à sua cabeça? Se você ficou na dúvida, ou se você pensou que as pessoas que estão em torno de você, ou o seu próprio trabalho, seus consumidores e etc., fazem parte desse ativo tão poderoso, esse vídeo vai abrir ainda mais possibilidades para você. Caso sua resposta ainda não esteja amplamente formulada, acredita, tô aqui para te ajudar. Para ajudar a gente a pensar sobre a importância das pessoas nos negócios, inclusive de como tratar essas pessoas e como olhar para essas pessoas com um olhar mais humano, cuidadoso e acolhedor, eu trouxe ela que me ensinou isso assim pela internet. Fabiana Conceição, uma grata surpresa do meu Instagram, que apareceu para mim por conta do Gerenciagram, e aí depois um dia, se alguém tiver uma dúvida, eu explico o que é. E aos poucos foi me mostrando o que seria um RH estratégico. A palavra chega a fugir, a emoção de estar do seu lado é tão grande que as palavras fogem. O que seria um RH estratégico, o que é equidade na verdade, o que é observar a interseccionalidade, essas palavras todas difíceis, que pra ela é um passeio. Então assim, a gente vai tentar nesse vídeo, buscar nesse vídeo, traduzir um pouco do que é isso, mas antes de qualquer coisa, essa deusa vai se apresentar. Quem é Fabi? Vamos lá. Meu Deus! Bom, eu sou Fabiana Conceição, eu sou profissional de RH e sou apaixonada por diversidade. Eu acredito que a diversidade ela pode modificar não só a organização, mas o mundo, né? Muito se fala, eu vou ler as perguntas, as pessoas já estão acostumadas, que eu leio porque eu faço perguntas um tanto quanto pequenas, então as pessoas já estão acostumadas. Fabi, muito se fala em RH estratégico. Parece algo de outro mundo e muito distante das empresas pequenas e médias, como se ter um profissional de RH ou pensar em RH fosse algo apenas de mega multinacionais. Como é que a gente faz para desmistificar isso? O que é um RH estratégico? Qual é a função desse setor maravilhoso numa empresa? Então, independente do tamanho da empresa, ela tem uma estratégia. Ela tem essa estratégia a curto e a longo prazo, e aí o RH vai entrar nisso. Eu tenho uma meta e o RH entra através das pessoas, né? E aí vai usar todo o processo que tem dentro de uma área de RH para isso. Então lá no recrutamento e seleção, quando eu vou selecionar um candidato, eu vou pensar nesse candidato, não dele atender aquela vaga específica ao que eu quero agora, eu vou pensar estrategicamente. Minha empresa está pensando que daqui a 2 anos ele vai começar a entrar no e-commerce, por exemplo, vai começar a trabalhar com B2B, com B2C. Então, quanto das competências esse profissional tem, ou então quanto ele está aberto a essa aprendizagem, porque isso é importante, para se desenvolver, o quanto que ele está disponível a essa nova aprendizagem a longo prazo. Então eu não avalio só necessariamente a função que ele vai executar agora, eu vou pensar nele mais para o futuro. Aí eu estou falando de recrutamento e seleção. Quando a gente vai já para os profissionais que estão dentro da empresa, eu vou avaliar o perfil dele, o quanto que ele está alinhado com essa estratégia, se a estratégia mudou, o quanto que ele vai conseguir acompanhar, quais as competências que ele vai precisar desenvolver, e aí o RH entra, com treinamento, com desenvolvimento, com orientação e principalmente da liderança, porque se a liderança não participar disso, automaticamente nada vai acontecer, né? A liderança é o fio condutor de tudo isso. O RH vai lá, né, dar aquela ajuda, aquele suporte, mas sem a liderança participando, sem ela entendendo da importância disso, a coisa não vai andar de jeito nenhum. Eu brinco sempre porque assim, compliance entrou muito em moda, em voga, por conta da questão da Lava Jato e tal, porque é um programa de integridade onde as empresas se comprometem com a ética. E aí colocaram 9 pilares no compliance, pra mim são só 3. Compromisso da alta administração, um código de ética válido e uma comunicação interna eficiente. Sim. Porque se você pensa nessas 3 coisas, se você não tem compromisso da alta administração, escolheu o dedo certo. Se você não tem compromisso da alta administração, nada funciona, né? A cultura vem irradia de cima pra baixo. É a questão do exemplo. É igual o pai. Se o pai não faz, não pode exigir do filho. Se o presidente da empresa, se o CEO, se a liderança ela não faz isso, automaticamente os outros colaboradores não vão fazer, não vai ter entendimento. Então é necessário que esteja todo o envolvimento, todas as pessoas envolvidas em prol disso. Entendo. É muito bom quando a gente percebe essa congruência, né? Porque é como uma pessoa que fala uma coisa e faz outra.
A empresa é a mesma coisa. Se você tem um discurso, uma missão, uma visão e um valor que você não vivencia na no dia a dia, prática, ele é o colaborador através das ações dele, do trabalho, da forma que ele atende o cliente, da forma que ele executa as atividades, da forma que ele responde o e-mail, que vai dizer se esses valores estão atrelados às atividades dele. Então, se ele não executa isso no dia a dia e está lá no papel, automaticamente não vai ter nenhum resultado. Eu gosto muito quando eu dou treinamento em empresas, eu sempre levo a seguinte questão: quem é seu cliente de verdade? Porque as pessoas ficam muito preocupadas com o consumidor final daquele produto ou serviço. Sim. E esquecem dos clientes internos. Então, esse trato internamente do tipo, o líder, a equipe dele é o primeiro cliente que ele tem. Então, essa relação com essa clientela interna também é muito, muito importante. Precisa ser feito com muito cuidado. A gente ouve muito falar, e alguém já ouviu sobre isso, de um colaborador falar assim, ó, não é nem pela empresa, sabe, líder, eu vou fazer por você, porque eu gosto de você, porque eu acredito em você, não é isso? Sim. Então, se o líder ele não tiver esse poder de convencimento com as pessoas, de levar as pessoas a fazerem, a executarem as atividades por prazer, por gostar, por querer, por acreditar no projeto, o negócio não anda. O negócio não anda. Bem no baianês, porque se você ficou na dúvida, a gente vai. Enfim, deixa eu pegar aqui a próxima pergunta. Sim, você sabe quem é Jack Ma? Ele é o fundador do Alibaba. Sim. O Alibaba é um e-commerce chinês igual ao Mercado Livre. Foi reprovado 9 vezes pela Harvard. Ele tem uma história bacana. Ele tentou 9 vezes entrar em Harvard e as 9 vezes ele tomou pau. Aí ele só criou o maior e-commerce da China e tá bilionário. Beijo, mundo. Enfim, ele afirmou nessa entrevista que na empresa dele ele não contrata com base no currículo apenas. Até porque, sendo assim, ele mesmo não teria sido contratado. Sim. Na mesma esteira, o Google anunciou que candidatos a trainees advindos de programas sociais, aquilo que a gente está discutindo pelo Instagram, teria apoio do Google por 6 meses para aprender inglês. E aí, o fato de não saber inglês não seria um fator excludente. O quanto essas políticas que vêm do RH, né? Essa política vem da estratégia da empresa, dos recursos humanos. O quanto medidas como essa são relevantes no todo e são capazes de fortalecer a cultura da empresa. Como você ter essa congruência pode, na prática, levar esse fortalecimento da corporação como um todo? Tá. Primeiro a gente tem que levar em consideração que são os dois modelos de empresa que você trouxe, são empresas modernas. A gente está falando do Alibaba já um e-commerce, né? E o Google de tecnologia. Então são empresas que entraram já em um novo modelo de negócio e aí tem que trazer pessoas que sejam realmente atreladas a esse modelo. Então pessoas muito criativas, né? Então o foco para o recrutamento e seleção é diferente. Eu vou procurar outro modelo. Quando a gente vai para as empresas tradicionais, aí a coisa fica um pouco mais complicada de transformar ações como essa do currículo simplesmente, porque tem uma cultura por trás disso, de olhar todo o currículo, de olhar a formação. Algumas empresas ainda estão presas a algumas faculdades, inclusive que o candidato tem que ser formado em uma faculdade específica. Então, esse modelo, ele serve para que essas empresas antigas ela comecem a repensar isso. Apesar, eu acho que é um processo ainda lento, né? Porque se a empresa ela ainda não está nessa mudança, se ela não acompanhou ainda essa mudança, automaticamente vai ser difícil para ela receber esse tipo de público com esse perfil tão diferente, né? Eu tiro pelos jovens aprendizes. Que eles já são mais dessa área tecnológica, a forma de falar, a forma de agir e de fazer, e muitas vezes a maioria das pessoas entendem eles como ousados, né, como a forma deles abordarem o afrontoso, outro, né? Afrontoso. Então as empresas tradicionais ainda não estão preparadas para isso. E aí é uma dificuldade. Mas aí quando a gente avalia competências, existem cargos que as competências são essenciais e que elas precisam, né, estar ali. Mas, quando a gente fala dentro de um mercado, como por exemplo de tecnologia, o quanto que só o currículo da pessoa vai valer, o quanto que ela fez anteriormente ou o quanto que ela pode contribuir. Né? Então, num modelo desse como a Alibaba, eu acho que cabe, mas nos modelos tradicionais ainda tem um desafio. Pronto, você trouxe uma coisa que eu acho muito interessante. A gente tem o modelo tradicional de empresas e a gente tem a mudança geracional que acontece todo dia, porque as pessoas nascem e morrem todos os dias. Como é que a gente faz, como é que a gente poderia fazer
para adequar isso? Porque assim, o consumidor das empresas está mudando, porque tá se modernizando também, né? Tá nascendo pessoas novas, e dentro da empresa são gerações que estão convivendo, gerações completamente diferentes, com histórias completamente diferentes, convivendo entre si. Como é que a gente faz para poder equalizar esses conflitos, assim, de geração? E é um desafio, né? Porque a gente vai para empresas que vai ter pessoas com 30 anos de empresa e vai ter um menino que chegou agora. E aí realmente é um papel do RH fazer com que esses perfis eles consigam conviver e entender o quanto que um pode contribuir com o outro. Eu, com a minha experiência, eu posso contribuir com você que está aprendendo, e eu que sei de tecnologia, eu vou te ensinar uma forma mais fácil de fazer. Por exemplo, essa planilha, esse modelo todo que você segue longo, não, agora você tem uma fórmula que você faz em 2 segundos isso aqui. Então é você criar isso, dessa troca de gestão, a gestão do conhecimento também, que é muito importante. Sim. Né? Então eles vão fazer essas trocas que vai ser fundamental para a empresa. Então o nosso papel como RH é esse mesmo, de fazer com que essas pessoas elas interajam e elas façam as trocas que serão importantes para o próprio negócio. Arrasou, estou dizendo que eu trouxe a melhor pessoa. Hoje, a sociedade passa por uma crise moral severa, no meu ponto de vista. Como os ambientes profissionais podem contribuir para elevar a moral da sua equipe e contribuir para que o comportamento sistêmico mais saudável e consciente possa ser transmitido para a sociedade, conscientizando determinados grupos, inclusive dentro das empresas, dos seus papéis e dos seus privilégios. Do tipo assim, eu sou membro desse sistema e eu sou membro de outros sistemas lá fora. Sim. Como é que eu consigo, dentro da empresa, agregar isso? E como isso pode contribuir para a produtividade das equipes? Essa ideia de perceber cada um na sua individualidade, no seu papel, mas também o todo como um sistema. É um desafio. E aí a gente vai pensar que o primeiro passo as organizações elas precisam refletir o que é a sociedade. Se eu estou falando que tem 54% da população negra na sociedade, isso teria que ser refletido dentro das empresas. Se existe LGBT, o que existe dentro da sociedade hoje, ele não pode estar excluído de dentro das organizações. Né? Esse é o primeiro passo. E aí a gente não está falando, e aí essa semana eu vi a Monique Evelyn falando um negócio interessante, que a gente fala muito de representatividade. Mas quando a gente vai para a representatividade, a gente está pegando o que é representatividade, é dizer, aquela mulher está nos representando lá. Ela está nos representando como único, como um gênero, mas ela não está representando a proporcionalidade que isso tem na sociedade. Então a gente tem que pensar em proporcionalidade. Né? O quanto que tem hoje de mulher na sociedade, o quanto que isso está dentro das empresas, a quantidade de mulheres que tem dentro das empresas. E aí, se eu não começar a fazer esse trabalho, aí o RH é fundamental, mas ele é o segundo passo. Porque o primeiro é a diretoria, é o CEO, é quem está acima, é o dono da empresa, decidir que quer isso. Porque se o RH fizer por si só, vai ser só mais um programinha e que não vai ter sentido. Então, se o RH hoje decide, vou fazer um programa de diversidade, e aí cria um programa maravilhoso, e aí um diretor, não sei, faz uma brincadeira homofóbica. Perdeu o sentido. Um pouco puxado, né, amor? Né? Faz uma piada com uma mulher e tal. Então, perde o sentido. Então, precisa que essa alta direção ela entenda a importância da diversidade para que aí a gente comece a fazer esses trabalhos. Desde conscientização das pessoas, de ensinar as pessoas. A gente está falando de um país que historicamente é um país excludente, é um país racista. Então, automaticamente as pessoas... Tem pessoas racistas e tem pessoas que agem muitas vezes pelo inconsciente, que a gente vai para falar de viés inconsciente, de muitas vezes eu agir a partir da minha vivência. Então, reflexo o modelo, eu me formei em uma determinada faculdade, em uma determinada escola, e eu passei a vida toda com essas pessoas, com os meus parentes, com meus amigos. A minha forma de enxergar o mundo é a forma que essas pessoas enxergam. Se é certo ou errado, é outra questão. Então aí é que a gente entra ensinando, falando que a gente tem privilégio, que esse momento que a gente está aqui não é uma realidade da maioria das pessoas, né? Que tem um ar-condicionado, não é a maioria, que a maioria das pessoas, inclusive hoje no Brasil, o número de pessoas que não tem nem vaso sanitário em casa. Banheiro, é isso que eu ia falar, banheiro. Não tem. Então a gente precisa colocar as pessoas para que elas entendam que
elas têm esses privilégios e que as outras pessoas não viveram a mesma realidade, né? E aí eu trabalho todos esses viés inconscientes que a gente tem, que a gente julga o outro O tempo inteiro. o tempo inteiro, para poder fazer essas mudanças, e que é muito difícil, mas é uma realidade e que o Brasil ainda está numa briga muito grande, se tem direito, se não tem direito. Nos Estados Unidos e alguns países já da Europa, a função de presidente de diversidade, diretor de diversidade é uma realidade nas grandes empresas, né? Existe já esse cargo. E quando a gente vem para o país ainda está num processo muito lento. Só algumas poucas empresas, e claro, a maioria ligada à tecnologia, como a IBM, o Google, começaram ações, né, muito fortes ligadas à diversidade. Já tem um tempo trabalhando com isso, já trabalha com pessoas trans, já está em um movimento mais avançado. Aí a gente, né, tem esse modelo para seguir um pouco, mas é um grande desafio. Porque primeiro precisa querer. E para eu querer eu preciso entender. Eu preciso entender do outro, eu preciso entender da história do nosso país. E aí, normalmente, por isso não está claro nos livros, né? A maioria das histórias que a gente acaba aprendendo, ela não está no nosso livro didático que a gente aprendeu. Então acaba criando uma dificuldade muito maior. Para de me olhar assim. É que eu tô apaixonada, tipo, é isso mesmo. Aí se a gente não viveu, se não é minha vivência, automaticamente eu não vou achar que aquilo é importante. Então é conscientização das pessoas mesmo, é educar as pessoas. Isso que você falou de ter consciência dos próprios privilégios, da questão do inconsciente, veio muito a minha história. Porque assim, até eu ter filho, eu me dizia feminista, mas era muito da boca pra fora, porque eu fui criada com liberdades femininas num ambiente machista. Então, assim, você é livre até a página 2, a partir daqui segura a onda. E eu me vi mãe de menino, e eu sempre fui aquela criança, aquela mulher, aquela jovem, que bateu de frente com os homens, assim, tipo, mas por que você tá me tratando desse jeito? Por que eu não posso falar? Por que não? Por que não? E era muito inconsciente meu. Quando eu me vi mãe de menino, eu fiz, então, eu preciso explicar ao meu filho aquilo que eu não entendo. Só que se eu não entendo, onde é que eu vou buscar informação? E aí eu digo sempre, o livro do Lázaro Ramos, gente, ninguém tá falando pra você pegar uma enciclopédia Barça pra ir lá ver o que foi escravidão, não. Pega um livro didático mais do que na minha pele, não tem. E Sim. foi a primeira porta. Aí depois disso eu li Para Educar Crianças Feministas, da Tatimanada Nhosi. E aí as coisas foram... Eu me arrependo só de lembrar do meu caminho, assim. Aí depois eu fui ler o Defeito de Cor, mas foi um processo muito mais longo, demorado. Eu li o Defeito de Cor outro dia. Então, assim, foi muito de construção, mas porque eu quis. E porque eu fui buscar informação. Isso. Não é que informação não tem. É porque eu fico tão no meu pedestal aqui do meu privilégio, é tão confortável pra mim aqui onde eu tô, que é mais fácil descredibilizar o discurso do outro do que descer desse pedestal e olhar por que ele tá dizendo aquilo. Eu posso continuar discordando, ok, mas pelo menos eu dei a oportunidade de ouvir com verdade. Então é muito... foi muito a minha história. E eu percebo que quando as empresas elas passam a ter esse cuidado, o senso de todo, o senso de grupo, a ideia de pertencimento e de respeito à empresa é muito maior. A produtividade da equipe melhora no sentido de que eu faço parte disso aqui se torna a minha vida, é a extensão da minha casa. Sim. Então eu quero que isso aqui dê certo e eu defendo o meu negócio como se ele fosse meu. Assim, eu defendo o negócio do qual eu faço parte como se ele fosse meu. Então foi muito bacana, por isso que eu tava assim encantada. Algumas empresas hoje elas vêm trabalhando com os grupos de afinidades. Então, as mulheres da empresa se reúnem em um grupo para discutir, né, as questões de gênero dentro da organização. As pessoas que têm religiões diferentes, elas trabalham, se juntam nesse grupo para discutir. As pessoas negras se juntam nesses grupos para outro grupo para discutir, que é chamado os grupos de afinidade. A questão eu junto esses grupos, crie seu grupo de afinidade, que coisa interessante. Aí o grupo de afinidade fala, olha, a gente não tá gostando disso. Então, assim, o grupo de afinidade, ele não é só para as pessoas lá conversarem, para depois eu pegar o que tá doendo lá no calo e transformar em ações para sanar. Se eu não estou disponível para isso, se eu não estou disponível para fazer essas mudanças drásticas, se a minha empresa não está preparada para isso, eu não mexo nisso. Eu não mexo porque eu vou estar mexendo, né, com dores com dores muito profundas das pessoas, né, com a exclusão dessas pessoas. E aí eu preciso tomar esses cuidados porque a gente não sabe a dimensão que pode tomar, né? Sim.
Uma coisa que me chamou muita atenção e que quando eu tava preparando, né, me preparando para receber esse fenômeno aqui comigo, eu reencontrei um dado de que 37% dos cargos de liderança hoje são ocupados por mulheres, só que desses 37%, apenas 0,4% são ocupados por pessoas negras. E uma das coisas que a gente começou conversando hoje, assim, a Fábia, ela é um mundo de conhecimento. Não é porque ela é negra que ela só fala de questões de antirracismo, questões de gênero, etc. Não. De raça e de gênero, não. Ela tem todo um conhecimento de RH que a vivência e a experiência dela trouxe. Só que, assim, é inevitável trazer a Fábia para aproveitar e explicar o que é isso, qual é o reflexo disso, porque é alguém que entende do lugar de onde está. Então, ela tem um lugar de fala, que aí é uma discussão para um outro momento, para falar sobre o tema, porque às vezes eu me sinto assim, por mais que eu busque, que eu estude, que eu nunca tenho o todo da informação, porque querendo ou não, eu ainda sou privilegiada, eu faria parte dos 37% se eu me dispusesse a ocupar um cargo numa organização, enfim. Vamos falar um pouco sobre isso. Tá. Quando a gente fala de diversidade, a gente pega o dado, por exemplo, 37% de mulheres hoje ocupam um cargo de chefia. Quando a gente vai para, se elas forem presidentes de organizações, é menos de 1% das 250 maiores empresas do Brasil. Aí o RH, ou a empresa pensa, não, vamos aumentar o número de mulheres. A gente agora vai fazer a seleção e vai colocar mais mulheres. Vai ser 50%. Massa. Eu atingi meus 50%. Mas aí eu vou. Quanto desse 50% tem mulher negra? Ou tem uma mulher trans, qual a condição social desses 50% dessas mulheres que eu consegui alcançar. Então, se eu não tomar cuidado com um negocinho chamado interseccionalidade, eu acabo continuando reproduzindo exclusões. E o que é interseccionalidade? São vários opressores sociais que a gente acaba colocando no outro, e que o outro, não é bem colocando a palavra, replicando, né? A partir da vivência dele. Então, bora dar um exemplo. Uma mulher, né? Ela é 50% lá, foi a meta. Mas e de mulher negra? Aí vem que é 0,4%. Então, é muito menos do que isso. Então, eu já estou excluindo uma quantidade de mulheres negras muito grande disso. Aí, se eu vou avaliar dentro dessas mulheres negras, quais delas têm uma condição social que veio de um lugar mais humilde, qual a escolaridade dela, qual a formação dela, e eu vou excluindo cada vez mais. Se ela for PCD, né? Se ela for trans, aí ela já nem entra no mercado de trabalho. Então, se eu pensar diversidade única e exclusivamente dentro disso que a gente discutiu de colocar mais mulheres, a gente não vai conseguir incluir as pessoas, porque diverso você vai chegar na empresa e vai ter um negro, vai ter um branco, vai ter um perfil indígena, alguém, cada um com sua origem. Mas dentro lá desse cenário de diversidade, quanto de oportunidades as pessoas estão tendo para se desenvolver, né? Aí vem a questão do privilégio. Ah, mas o outro tem tal formação, o outro teve a oportunidade de estudar inglês, não é assim? Esse exemplo do Google eu gosto muito, porque o Google se dispôs a ensinar inglês para as pessoas, porque sabe que para você contratar jovens negros, muito provavelmente, muitos vão ser muito bons, mas não vão ter essa oportunidade, que é a realidade do nosso país. Tem a gerente do Itaú de diversidade, ela estava falando outro dia sobre isso, que falando para ela, mas a gente não está conseguindo pessoas negras, né, que ela queria começar a colocar. Não, a gente não está conseguindo. Vocês estão procurando onde? Em qual faculdade vocês estão procurando essas pessoas? E aí, quando começou a mudar e pensar em outras faculdades, foi se percebendo que tinha essas pessoas, que existem essas pessoas negras e que são qualificadas. É bom tomar cuidado que a gente não está falando para pegar e fazer de coitadinho, não. É de dar a oportunidade para as pessoas que têm um potencial, mas que normalmente estão lá esquecidas porque a gente não dá pequenas oportunidades para que elas se desenvolvam e cresçam. E se eu não pensar nisso, um ambiente diverso. Bora pensar lá no Vale do Silício. É todo mundo igual? É todo mundo diferente. Por que as pessoas lá conseguem criar coisas incríveis? Porque elas são diferentes. E aí a gente tem um viés inconsciente chamado viés de afinidade.
Eu gosto dela, sabe? Porque ela parece comigo. Eu ia comentar um negócio, mas ela já comentou, gente, é irmã. Né? Então eu quero ficar perto de quem pensa igual a mim. Quando não pensa igual a mim, o que é que eu faço? Eu quero me afastar. E aí toda vez que eu faço isso, que a pessoa não pensa igual a mim, que cada vez mais eu vou me afastando disso tudo, eu não vou refletindo outras possibilidades. Então vai ficando um ambiente todo mundo igualzinho e isso não gera criatividade. E aí quando a gente está falando que um dos maiores déficits em competência hoje para a liderança e para toda uma organização é criatividade, a gente entende onde é que está o negócio. Se não fosse assim, inovação não estava tão em voga. O que é inovar? Senão você olhar de forma criativa para aquilo que já existe e fazer algo novo. Porque assim, as pessoas ficam achando que ser inovador é criar a roda de novo. Sim. Tipo, algo que nunca ninguém pensou. Não, é você ter a capacidade de pegar várias coisas que já existem e criar algo novo, sim. Novo para aquele ambiente, para aquela organização, algo que você nunca tentou. E essa diversidade de ideias, eu não me lembro agora o nome do pensador. Tem um estudioso que ele tem um estudo que ele pega uma ideia que é efetivamente colocada em prática, na verdade é a soma de várias pequenas ideias. Eu esqueci o nome dele agora, mas isso inclusive já vem sendo estudado, porque a gente, na diversidade, a gente é muito mais criativo. Sim, aí eu discordo de você e a gente pensa em outra possibilidade, aí o outro traz, olha, eu vivi isso, e nessa troca as coisas são criadas e pode trazer resultados incríveis para as empresas, né? Mas se eu penso todo mundo igual, e aí vem não só a questão, não é do negro não, mas é de ser lá vários homens brancos decidindo por várias ações, qual o pensamento dele, quanto que tem desse machismo que impede que as outras coisas aconteçam, né? Se não está diverso essa reunião, quanto que eu vou trazer de estratégia para esse ambiente? Se a gente pensar assim de forma bem simples, você tem uma empresa de roupa, sua persona é a mulher de 18 a 40 anos. Ok, só que quantas mulheres de 18 a 40 anos de todos os tipos existem? Se você começa a olhar de uma forma diversa e a buscar opiniões de perfis diversos, a chance da sua loja atingir a essas pessoas e se tornar um lugar onde mais pessoas se conectam é maior do que se você apenas ficar centrada no seu universo de referência, de onde você veio. Porque aí você vai estar sempre produzindo roupas e marketing e tudo para aquele público. Só que esse público ele se esgota. Então assim, cada vez mais as pessoas estão pensando e fazendo coisas diferentes. Então, para você ter esse olhar amplo, múltiplo, você precisa se conectar com pessoas de perfis amplos e múltiplos. E aí vem um detalhe que às vezes a gente vê alguns comerciais e que as pessoas ficam assustadas, falam, meu Deus, mas será que não viram? Tipo, de um sabonete que a pessoa passava e, né, ela era negra e quando passava ela ficava branca. Mas, gente, ninguém viu isso, é um absurdo. Aí a gente olha por dois lados, é um absurdo mesmo. Mas quem estava lá fazendo essa propaganda? Eu não consigo nem enxergar que às vezes a pessoa ela foi por maldade e fez. Não foi porque fez, ela não tem essa vivência. Lá nessa empresa que está fazendo o processo, é formado por pessoas muito iguaizinhas que olhou e falou, massa esse comercial. Deu um efeito, foi um efeito de uma ilusão de ótica, mas não pensa no que por pensa, trás daquilo. Né? Mas, por exemplo, se a Fabiana estivesse lá e falar, que é isso, gente? Vocês não estão vendo, não tem nada a ver com o que vocês estão fazendo. Aí eu ia discordar e falar, opa, não tinha pensado nisso. Né? E aí tá um grupo de homens fazendo comercial. A gente fala, gente, esse comercial é machista, não tem nenhuma mulher lá para contribuir, para fazer nada. Então acaba que vai criando esses nichos, como você falou, que não vai ter futuro, porque o futuro é inovação. E a gente só tem inovação quando a gente consegue colocar várias pessoas com opiniões diferentes. Então assim, né? Vocês perceberam que ainda tem muito assunto, que se for deixar o vídeo vai ficar de 500 horas. E eu quero mesmo que ela volte muito aqui pra conversar com a gente. Então comenta aí, diz o que é que você achou, quais são as suas dúvidas. A Fábio é um glossário cultural maravilhoso. Tipo, tem informação de tudo. É assim... eu não sei. Meu Deus. É maravilhosa. Obrigada, é uma leitora ávida como eu, lê muito. Então assim, sempre tem uma coisa nova no repertório. Então curte o vídeo, comenta. Compartilha, se inscreve no canal e se você gostou, se inscreve. E se você gostou do vídeo, comenta aqui, quer que a Fabi volte, bota a hashtag VoltaFabi. VoltaFabi. Que a gente vai comentar mais sobre alguma coisa. Se você já quiser fazer sugestão de pauta, já bota aí também, que a gente já pensa no que a gente vai falar. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gente. Foi lindo, obrigada. Beijo.